próximo tem Tem um... o arquivo dele já lá? Não. Teria que levar ali, teria que levar para copiar. E daí saiu o Narciso Teles, não sei se vocês conhecem de nome, ele é professor em Uberlândia. E ele também vem do teatro de rua, tá? De um grupo, minha referência para vocês desse livro. E quem publicou sobre o teatro de rua, mais recentemente, é o Lico, não sei se vocês já ouviram falar, que foi do Tá na Rua, ele foi meio assim, durante um tempo, referências do teatro de rua, né, no Brasil. Que até por eles serem do Rio de Janeiro, né, quando eles começaram as atividades no início dos anos 80, começou a ter uma visibilidade, né, porque apresentava na Rio de Janeiro, jornal, televisão, tudo, né. E tem um trabalho importantíssimo, o pensamento dele, né, então tem o próprio livro que conta a história do Tá na Rua, que é muito legal porque é todo focado na rua, né? Que o Tablado de Arruar, um grupo de São Paulo, organizou. Então participaram alguns grupos, né? Então são a transcrição dos debates, tipo um seminário que aconteceu. É interessante. E vocês estão também, né? Esse é um dos livros que o Lico Turli organizou. É o que eu encontrei aqui, mas tem mais. Não tem muita coisa, não, mas tem. E também, mais tempo atrás, quando eu fui a Petrolina, ou será que... Com o Santos Marco? Isso. Eu não assisti Quem é que assistiu? Não, eu não vi não. Não, e nem fizeram oficina. Não, Eu fiz uma oficina. Mas foi com a Tânia. Deixa só a gente Mas daí é explicar. mais recente, tá? Acontece na Chapada Norte, que sou eu. E o teu nome? Fagner. E que venha fazer esses levantamentos políticos acerca dessas... Vocês participaram da oficina da Dado, eu não sei como é que tá isso. Foi quando a gente levou a Saga de Canudos em 2003. E aí estava acontecendo um encontro do teatro de rua, uma mostra de teatro de rua. E aí a gente participou, da abertura dessa mostra, e havia vários grupos, eu não sei como é que tá. Porque na realidade, a gente tem poucas referências do teatro do Recife, e de Pernambuco em geral, não, mas do Recife, que é a capital, a gente tem pouco, assim, referência de grupos, por exemplo, fora o Magilute, Porque eles montaram recentemente um espetáculo para a rua. Eu assisti... Luz Lua, muito conflituosa, porque fica, tipo, esse edital, que é do estado do Pernambuco, tem muito dessa briga do interior com a capital. Dos interiores. Dos interiores. Então, quando a gente teve com o Caliban em Arco Verde, a gente fez uma conversa, né? E aí o Tom falou bastante desse... E é o primeiro projeto que o Paulo Sarau aprovou. Então, Aí de rua que a gente viu é o Magilute, mas também eles não têm uma tradição de montar espetáculos de rua, né? É só o Gonzaga, né? Eu já tinha... Eu já tinha assistido outro deles, mas... eles têm de rua? Não, esse é o primeiro. Eu acho que não é a tradição. E ele nos apresente isso, né? Tipo, até festivais, tipo, a gente tá sabendo que em março agora em Salvador, que é na capital da Bahia, vai ter um encontro lá, Teatro de Rua, que a gente tá querendo ir. Mas no Recife... Da rede, né? Que é esse que se formou uns mais de 10 anos atrás. O diálogo que a gente vem, assim, com algumas pessoas do Recife, a gente não vem... aniversário, a gente fez uma intervenção que era criticando essa coisa do poder midiático, então fazíamos uma reflexão como corpos máquinas,
A gente partiu do mito da caverna. Mito da caverna. Fez uma brincadeira, assim, uma analogia. Era a alegoria das coisas, o nome Alegoria das coisas. da intervenção. Menina, então. Existe que tem uma relação forte com a rua também, né? Sim. Instrumentos de cantar. E trilhas autorais. A gente trabalha com construção de trilhas para outros grupos, a gente já fez trilhas para outros grupos lá de Petrolina. Esse trabalho que vocês assistiram, que a Fernanda atuava, a trilha era minha, do Sax Vermelho. A trupe errante, que é o Tom, eu já fiz trilha para... A Tânia assistiu o espetáculo, que ele fez a valsa número 6 do Nelson Rodrigues. Aí eu Fez a trilha. Eu que fiz a trilha. E a gente tem nesse trabalho, assim. Antes de atuar, tu já 1.000 habitantes tem. Assim, Ela até tem uns 80 mil, até tem uma proporção assim, mas não tem cultura, Você nem, tem um centro cultural lá. nem tradição nenhuma nesse sentido, assim, né? Agora que as Desde coisas... na década de 80. Mas a gente vê assim, quando começa a oficina e quando termina, uma transformação assim bem... Desdobrando. bem interessante. Vocês ficam aí, que foi reformada para ser um espaço cultural. Sim. Mas aí largaram, aí queriam transformar queriam colocar outra finalidade, fazer o museu do trem, não sei o que. Aí houve uma luta dos artistas lá de Canoas. Para assistir. Não vão. Não vou. Não vão. E mesmo de fazer projeto nas escolas, com outros trabalhos, mas mesmo assim ainda tem essa dificuldade. Então, isso... O SESC tem uma importância, não é público assim, né? Ele tem suas demandas, faz muita coisa, mas não pode pegar. não atende esses lugares, né? O céu agora tem um espaço lá no Rio Corrente. Tem um céu. Tem um céu. E aí tá começando. E eles têm com prova, tem. Fiquei me perguntando, sabe que, eu não sei se são todos, né? Mas tem um grupo, tanto que a primeira vez que eu contei pra vocês, né? Que a primeira vez que eu falei, eu disse, então, vai vir um grupo de Petrolina, chama Balançarte, né? Por quê? Porque tá completamente implicado as duas coisas, né? E eu fiquei me perguntando aquele dia, de que, né, e fiquei com vontade de perguntar para vocês também isso, né? De que maneira a experiência, por exemplo, eu assisti um espetáculo da Balançarte, que estavam vocês dois, na rua. Chão, na rua, era na rua. No mesmo lugar onde a gente apresentou, estreou a ação número 3, Procura-se um Corpo lá. Que eu fiz no Bambuzinho. Era um espetáculo de dança, mas estava acontecendo na rua. E assim, não era... tinha uma frontalidade, né? Era uma semi-arena, né? No máximo ali. Mas muito espetáculo de rua acontece assim também, né? Então era de rua, estava acontecendo na rua, tinham pensado tudo, como é que a coisa acontecia, como é que criava a atmosfera. Aí eu fiquei pensando se o chão acontece sempre na rua ou não. E se o chão já é um desejo de criadores de encontrar esse espaço da rua. E se de alguma forma ele contribui com esse desejo, com essa decisão de ir para a rua. O chão ele não foi pensado para a rua. Não foi. Ali foi um caso do próprio festival lá que propõe assim, às vezes. Nós trabalhamos foi pensado para o teatro e aí ele propõe outras possibilidades e o desejo da rua é do sarau mesmo assim, porque o nosso primeiro contato com o teatro, que depois recitando, a nossa ideia de grupo surge da ideia de recitar poesias na rua. É assim que começa a ideia do sarau das 6, né? O chão a gente vai pra rua, mas a princípio não era a ideia. Da Balançarte, no caso. Eles fazem parte da Balançarte, mas são sarau. Não, e essa parte eu já entendi. Essa coisa da experiência da rua, a gente vem brincando. Claro que tem uma coisa assim também, olha, a gente só tem esse espaço. É possível fazer, então o trabalho ganha outro significado também quando vai pra rua. Ele já apresentou em praça,
em escolas, associações de moradores do chão, né? Partindo de outro princípio, que diálogo a gente vai estabelecer nesse trabalho, nesse lugar. E aí a gente muda o material também, vai revendo de que forma não compromete o trabalho desse lugar. E naquele dia específico, acho que foi a primeira vez que ele apresentou naquele lugar, pista e tudo, e a gente até falou assim, nossa, vai ser um desafio, porque não foi pensado para, e de que forma esse corpo comunicador e essa música que é super intimista vai segurar esse que estão ali próximo, né? E já brincamos em outros grupos, né, que a gente tem isso ali, trabalhamos com o Tom, no trabalho também que trabalhava com máscara, a Cibiruta também, que era um trabalho que ia pra rua também. Já trabalhou com os grupos todos. E querendo ou não, a Sarau, a gente começa na verdade, quando a gente começa, eu tinha vindo de Salvador, eu já tinha passado morado em Salvador, eu tinha um contato maior, já tinha feito curso algumas coisas, Pablo ainda não. E aí mas eu ainda sem essa coragem de, eu já sabia o que eu queria, porque isso estava em mim, o teatro está em mim, sempre, de uma vida toda. Eu não me vejo em outro lugar, desde criança. E aí Pablo um dia vai para Salvador e aí vê coisas e volta e fez, vou fazer. E aí ele vai para a cena, ele junta os atores da cidade, amigos, enfim, e vai para a rua e eu fico nos bastidores. E aí ele começa distribuindo poesias no comércio ali no meio onde burburinho, onde tudo acontece naquele horário que todo mundo está indo para casa, e as pessoas vão desistindo. O grupo vai saindo, vai desistindo, até que um dia ele se vê sozinho, e aí? Aí eu fiz, agora eu vou. Aí surge a Sarau das Seis com os dois irmãos. Nasce a Sarau das Seis, depois vem Nanda. E é um grupo que vai vir. E que pessoas vão passeando, vai passando, deixando só passando de contribuição e sai, e depois tudo. Fixo aqui, são esses, desde sempre. Tem Marcos e Antônio, que também é da Balançar, que estão nesse projeto, mas em outra perspectiva de produção, e outros estudos e outras coisas. Não é pensado para o espaço, mas na hora que vai, quem está sendo atravessado por aquilo, está sendo atravessado por tudo aquilo, né? Pela relação daquela poética nesse espaço. Né? Sim. Então é bem doido. Eu me lembro que quando eu estive lá, só para concluir essa parte, tinha assistido uma referência da Fernanda em dança e tinha sido horrível. Dentro de um espaço horrível, tinha sido triste demais o que ela tinha apresentado. E aí tinha ido assistir o trabalho dos jovenzinhos na rua, fazendo dança. Tipo assim, não vai ser nada, né? Essa referência da Fernanda que ela apresentou lá. Meu Deus, a Fernanda. E nós estávamos do seu lado. Isso. E tinha sido tão mais importante aquilo, tão mais vibrante. E claro, eu acho que tinha a ver com o fato, não era só isso, evidentemente, né? Tinha uma pesquisa, um trabalho ali, mas com certeza o fato de estar acontecendo na rua tinha gerado atritos muito interessantes, se tornado também aquele material mais vivo. E a gente gosta de fazer ele nesses lugares assim também. Não foi pensado a princípio, mas depois a gente se deparou com essas situações. E eu particularmente gosto, assim, tiver uma árvore, deixa com a gente que a gente gosta. Mas não precisamos falar mais disso, que não assentar no negócio aqui. Então, se a gente tem, em outras obras também, porque a gente, precisa pensar como abordar esse lugar. Então vamos fazer um que é para esse lugar mesmo, assim. E fazer esse retorno lá para os centros irrigados mesmo, porque a gente já teve experiências de espetáculos em escolas que a situação da escola também era no N12, nem era nem registrado na cidade enquanto lugar. Eram invasões. Você vê a situação da escola, passava um esgoto enorme, o banheiro ainda era um buraco assim no chão. Então, as crianças ficavam ainda, porque com gude, né? Pegava a gude, assim, que era o peso do cenário, uma experiência que a gente teve com outro grupo. E aquilo, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa, assim. Chegar nesse lugar. De alguma forma, e aí o projeto possibilitou isso, assim. E a gente vai retornar e ir para esse lugar. Nunca tinha ido ao teatro, então...
a gente chegava, o pessoal colava assim, trazia as cadeirinhas, os banquinhos para ver. Teve uma experiência que seguraram o cenário pro vento da gente enquanto a gente estava na cena. Os moradores já seguraram. Você, caramba, isso dá um... Tá contratado, não vamos cá. Tem que vir cá me dar um abraço, porque é uma forma de... Estamos juntos. É uma característica muito forte do nosso lugar, do Nordeste, isso assim. A gente sabe disso, assim. O carinho, o acolhimento, e você chega, quer conversar, toma um café, senta aqui, come um pedaço de queijo, aí a vida toda é estabelecida ali. O social acontece e ela conversa sobre o que achou, então foram essas vivências que foram injetando, assim, na gente. O que a gente faz com isso agora? Né? O que é isso? A gente faz pra quê isso? De que forma isso... Né? Chega um momento que balança, a gente assim, daqui a pouco a gente tá com 10 anos e aí? Né? Isso acaba apertando os parafusos aí, de olha, se tu não faz agora, outra pessoa vai fazer assim, ó, tu foi convocado de alguma forma assim, ó. Então, ou tu segura, ou vai passar, e outra pessoa vai segurar bastante assim, vai, você vai, isso é natural. Mas a fome tá transbordando, assim, eu acho que se ouvir essa oportunidade, é a hora agora de a gente fazer. E a gente fala que vocês são referência porque são referências mesmo, assim. E a gente diz assim, sim, eles estão fazendo 40 anos e as continuações, como que ficam, no caso, esses grupos novos que estão nascendo, que estão fazendo. De que forma esse ponto que inicia vai sendo refeito, pontuado, costurado, para se continuar defendendo esse lugar de fazer, né? Esse lugar de construir. Então é basicamente isso, a gente quer ouvir como é esses 40 anos, né? 41 anos de fazer nesse lugar, desse lugar imprevisível que é a rua, né? Que vocês já vivenciaram N coisas aí, passaram N pessoas também, obras nasceram e tiveram que findar também, porque como que foi essa produção pensada para esse lugar? Começo falando depois dos jovens que numa situação que tinham vivenciado a sua adolescência, desde a sua infância, adolescência, início de juventude, num sistema horrível, né? Sem liberdade nenhuma, né? que foi o regime militar no Brasil. Então, esse contexto tem muito a ver com a origem do grupo, né? E então havia um descontentamento, né, daqueles jovens frente ao que se vivia, o sistema que se vivia, o opressivo, né, de um estado policial, né? Andava na rua, daqui a pouco parava um carro, vinha, te colocava na parede, te revistava, sabe? O teatro todo censurado, né? Tu tinha que te submeter à polícia, né? Mandar o teu texto que tu vai montar, vinha cheio de cortes, né? Como tu vai driblar isso, como é que tu te reinventa. E havia um descontentamento também, né, com o teatro local, né, e com o aprendizado do teatro. Né. Eu fazia escola de teatro e para mim não me interessava muito o que estava sendo colocado nas aulas, né, eu queria mais que aquilo, né, e principalmente um teatro que refletisse a questão social, política que a gente vivia. Tá? Então isso juntou algumas pessoas, alguns jovens, com a ideia de criar um grupo de teatro, tá? Porque a gente vivia naquela época algo parecido com os dias de hoje, que é o teatro de elenco. Tá? Então, no caso aqui, que quase a figura do produtor não existia, era um diretor-produtor que chamava os atores para fazer um determinado espetáculo, fazia lá uma temporada num
teatro da cidade e terminava ali o espetáculo, né? E depois ia formar um novo elenco para uma nova concepção, né? Que esse diretor, produtor, muitas vezes, mas bem essa ideia, produtor, diretor, elenco. Né? E então, na realidade eu começo a fazer teatro dentro desse contexto. E isso me incomoda, eu quero outra coisa. E as ideias da origem do grupo é a questão mesmo dessa filosofia coletiva. Né? E é um período que se escuta falar muito em criação coletiva, né? E os anos 70, né, foram marcados por isso, né? Final dos anos 60, início dos anos 70, tudo que estava acontecendo no mundo, né, o teatro revolucionário no mundo, que tu não via na tua cidade, que tu não via, tinha poucas referências no país todo, e a informação muito difícil nessa época de ditadura, né, havia muita pouca informação, né, de trabalhos inovadores, revolucionários, do que acontecia no mundo. E esse grupo, quando ele tem essa primeira ideia de trabalhar o coletivo, esse grupo quer romper com essa convenção palco na plateia, tá? Então nós temos que encontrar um outro espaço para a gente poder pesquisar que espaço é esse que a gente quer construir o nosso teatro, criar a nossa cena. Então também é singular naquele momento na nossa cidade um grupo de jovens que quer bancar o seu espaço, porque a gente também não queria estar à revelia de instituições e nós estávamos naquele contexto opressivo ainda, Então, e a gente queria fazer um teatro que não dependesse, porque todo o teatro aqui em Porto Alegre, como certamente em grande parte do país, estava totalmente vinculado aos projetos de fomento que tinham, na época era Serviço Nacional de Teatro, que era o órgão que cuidava, o órgão governamental que fomentava o teatro, que era ligado ao Ministério da Educação e Cultura. E a gente também não queria se relacionar, ter que colocar o slogan do governo militar no nosso material, coisa assim. Então havia uma vontade de romper com tudo que estava ali posto, tanto na questão da vida social ali, e do teatro que existia na cidade e no país. Então essa questão do espaço é muito importante para a gente, porque desde o início esse grupo, né, de jovens bancou o aluguel de um espaço para criar o seu teatro, né? Um teatro que não tivesse um formato, um palco, plateia, então a gente poderia experimentar a cada nova encenação uma nova forma de abordagem dessa relação ator-espectador, que para nós a essência do teatro. Então, a essência do teatro é esse encontro e a gente precisa então criar um outro espaço. Então a gente alugou uma pequeno espaço, que tinha sido uma boate na Ramiro Barcelos, uma rua que cruza ali a Farrapos, vocês devem passarem por ela, né? E é bem próximo ali da Farrapos, entre Cristóvão Colombo e Farrapos. A gente alugou um pequeno espaço e começou a desenvolver o nosso trabalho ali. Então já essa questão dessa busca, relação ator-espectador, as possibilidades que isso abre, né? Essa relação mais direta, que a gente começa o nosso trabalho buscando uma relação direta com o espectador, reconfigurando o espaço a cada encenação, e isso vem, né? Porque naquele momento
a gente tem muita pouca informação sobre o teatro que acontece na rua. A gente não consegue nem vislumbrar pela repressão toda que existe no país. No início de um ano depois que o grupo está em atividade, num encontro de teatro de estudante em São Paulo, tem uma venezuelana que fez uma experiência na Praça da Sé. Ela nos fala dessa experiência, claro, a experiência dentro da academia, ela está fazendo a USP lá, na ECA, e o trabalho de conclusão dela foi uma experiência, né, usando a linguagem do Clau, para um texto chileno, né, de um grupo que na época está exilado, tem algumas pessoas que não conseguiram sair do país, que estão presas no Chile, né, e que era Uma Vez um Rei, né, uma peça desse grupo Aleph, que estava exilado na época na Europa. E ela me passou esse texto, e a partir disso começa no grupo a se pensar como ir para espaços abertos, né? E a partir desse texto a gente faz uma adaptação desse texto, né? E a gente começa a pensar, bom, vamos utilizar o espaço da rua, porque as nossas peças, as nossas últimas encenações, a última cena era sempre na frente do teatro, então havia aquela vontade de sair, né? A Bicicleta do Condenado acabava na frente do teatro, o Ensaio Selvagem acabava na frente do teatro, levando o público, né, para a rua. Essa vontade, né? Mas claro que a gente não sabia muito bem como fazer isso, não tinha referência nenhuma, né? E então a gente fez uma adaptação dessa peça, Era Uma Vez um Rei, que a gente chamou O Rei Já Era Pararatimbum. E, bom, vamos experimentar em espaços abertos, mas ainda protegidos, porque 3, 4 atores, né, ir para uma praça ou para o centro da cidade, a gente não sabia como ia ser a questão da repressão mesmo, né? Então a gente fez em alguns campos universitários, e quando a gente fez na Católica, na Universidade Católica daqui, houve uma repressão à peça, inclusive com a expulsão das pessoas, dos coordenadores de cultura do DCE, que foram responsabilizados pela apresentação da peça. Então a gente sentiu que não era o momento, né, de 3, 4 atores irem para o meio da rua, né? Então a gente volta com essa peça, né, apresenta primeiro em espaços abertos, mas faz uma adaptação para o nosso teatro e apresenta a temporada no nosso teatro. Ao mesmo tempo, isso levanta várias questões, estamos discutindo sobre isso, né? Então tem um momento que o Oinós para de criar peças, né, encenações, né? É um momento que a gente saiu do teatro, depois vai para um lugar onde a gente aluga uma casa onde vai servir de moradia para algumas pessoas, e também vai ser o nosso laboratório teatral, onde a gente o processo de criação, de oficinas. Então, há muita discussão do grupo, porque a gente acha que o caminho é o espaço da rua, e ao mesmo tempo é um momento difícil, né, ali. Então é um momento que a gente vai adotar o que é hoje a denominação do grupo, tribo de atuadores. Então, né, essa questão, né, do coletivo vai se acentuar,
né? A questão do atuador como que a gente fala assim de uma forma bem sucinta, que é a fusão do artista com o ativista político, porque nesse momento todas as pessoas, né, do grupo estão envolvidas em atividades políticas, né? Principalmente a questão ecológica, que era recente no país, né? Então o Oinós é um dos pioneiros nessa discussão, né? Também, né? E vai ser aí que vai nascer o que a gente vai chamar depois de intervenções cênicas, que são essas, levar a linguagem do teatro para a rua. E aí a gente começa a associar as nossas intervenções a manifestações de rua, porque aí a gente não está sozinho, não é só o grupo, né? O grupo abre manifestações político com esse caráter ecológico, né? Então de crítica às usinas nucleares que na época estavam sendo montadas no Rio de Janeiro ali, era a época da Angra 1, aqui no Rio Grande do Sul, polo petroquímico, que na realidade poluiu completamente os rios aqui da região, né? Acabou com os rios aqui, o próprio Guaíba nosso, né? Que é o rio aqui da cidade. Então a gente levantava essas questões, né? E também a questão do armamentismo, né? Da corrida armamentista no mundo todo. Era um momento que chamavam a Guerra das Estrelas, né? Que era a União Soviética e Estados Unidos, cada um produzindo mais armamento, né? De destruição em massa, né? E o próprio Brasil, os militares fazendo a pesquisa da bomba atômica, que eram assuntos assim que não estavam sendo tratados na mídia. Então a gente levantava essas questões fazendo intervenções de rua. Só que no primeiro momento essas intervenções, todas elas foram duramente reprimidas pela polícia. Tá? Isso inibia muito essa motivação da rua, porque a gente passava semanas preparando, né? Criando alegorias, né? Bonecos, né? No caso uma bomba enorme de papelão, e tudo isso era destruído pela polícia, né? E fora a prisão de pessoas, ou pessoas que eram agredidas, e aí havia também o medo, né? O receio de voltar novamente para a rua e enfrentar aquela situação de risco, né? Então foi um período, assim, 81, 82, 83, da gente trabalhar com o risco de ir para a rua. Tá? A gente fez algumas intervenções nesse período e chegou um momento que a gente realiza a intervenção junto sempre a manifestações, onde reunia muita gente, né? Muita gente. E não começa a não acontecer mais repressão, né? Porque já é o momento do final da ditadura, aquele período 83 a 84, que é o final da ditadura. Já o governador do Rio Grande do Sul, mesmo sendo de direita, foi eleito, né? Já começou o processo das eleições para governadores. A gente vê então a possibilidade de se fazer uma encenação, trabalhar uma encenação e poder ter continuidade essa encenação, se apresentar no centro, se apresentar no Parque Central, né? E essa é a origem do Teatro de Rua. Eu não sei se vocês assistiram ontem das intervenções e do Teon. Sim. Sim. Que ali conta um pouquinho desse momento. E a partir do Teon, que a gente então marca como nossa primeira encenação de rua, tá? A gente trabalhou com a questão do genocídio, né? Dos povos originários da América, numa linguagem ritual, que é um trabalho, né? Que
tá desde a origem do grupo, né? E que a princípio causava uma estranheza enorme na rua, né? Porque não tinha fala, toda a movimentação era extremamente lenta, né? Dos atores, né? Dessas personagens que vestiam máscaras enormes, eram quase, a gente queria essa ideia da estátua, né? Do totem, né? Dessa coisa indígena. Então às vezes a gente formava totens com 3 atores com aquelas máscaras grandes, né? E se trabalhava nessa linguagem, né? Que a gente chama de ritual, nas ruas da cidade, né? E aí o público porto-alegrense que nunca tinha assistido, né, teatro de rua, começava a entrar em contato, porque aí a gente fazia sistematicamente apresentações no centro, bem ali no centro da cidade, onde naquela época, né, por causa da campanha das diretas já, foi denominado o cruzamento da Andradas com a Borges de Medeiros de esquina democrática. Então a gente sistematicamente estava apresentando lá e apresentando no nosso parque principal, que é o Parque da Redenção, a Praça da Redenção, né, onde nos domingos tem uma feira, né, que também, né, surgiu no final dos anos 70. A gente apresentava nos domingos lá e durante a semana no centro. Importante dizer que a gente não tinha referência nenhuma de grupos de teatro, né? Tinha saído uma matéria numa revista que o Tá na Rua estava falando, por ser Rio de Janeiro, eles tiveram uma visibilidade maior, né? Porque já existia lá no Sergipe o Emboaça, por exemplo, né? Mas a gente teve essa pequena referência assim, de uma revista, outra notícia de jornal sobre um grupo no Rio de Janeiro que estava desenvolvendo, né, o teatro de rua, apresentava na Cinelândia, no centro do Rio, na Carioca, que já estava subindo os morros, né, para apresentar nas favelas. E eu conheço um ator gaúcho que... Lá, filho de Juarez, lá da rua, tava na escalada, todo mundo emocionado. E Jack tem uns... Todo mundo tem, mas Jack tem uns parafusos, aí tem o pessoal tudo emocionado, chorando na escalada. Jack. Aí, o que foi, Jack? Eu vou chorar. Opa! Não, é sério, é massa, porque a viagem dele... Tá saindo essa coisa arrumada aqui. Tá chorando, é como se dissesse assim, tu tá chorando porque tu quer chorar, mas eu não quero chorar, tu tá achando que eu vou chorar? Não, no espetáculo mexeu comigo, me afetou, mas não me emocionou não. Quando Me emocionou com essa pessoa berrando. Eu falei com o rapaz também. Bonita tá na gravação. A pista tá aí! Mas eu já de volta, minha gente. Ei, tá saindo essa bagunça aí. Hoje, licença, eu quero dar meu depoimento. Hoje eu bebi todas, estou bêbada. Provei várias. Aqui sai? Aqui sai, não? Eu quero dar um testemunho. Ó, minhas moedas. Porque eu tô convertida agora. Começa a trabalhar. Vamos tirar foto. Cadeira de diretor, bicho. Tira foto. Ó, a moça. A gente gravou um vídeo, eu esperei com uma cadeira dessa, eu nunca vi em 10 anos. E roupinha de menino criado pela avó do condomínio. Nossa, nessa vida, nunca que eu tive uma cadeira dessa. Bora aí, bota aí. Rapaz, 10 anos carregando pau, pedra e nada. Catando lixo pra fazer as coisas. Pau em Porto Alegre, direção pesada. Vamos lá? Vamos esconder isso aqui. Eu disse... Tem que tirar a bagunça ali. Não funciona não, Flau? Assim, Não vai aparecer. Eu boto Não, pra é bem gravar. pouquinho. Não, Não tá... bagunça não.
Não, a foto dele. Não pega bagunça não. Tu bota pra gravar, fala, aí a gente inicia falando do espetáculo, como se a gente estivesse conversando de boa. Sim, você pode conversar entre si que dá no mesmo. Pode ser. Desculpa aí, pô. Esqueci que você é diretor. Aí vocês não conheciam a Mayhold, nada disso? Eu não sabia nada. Então é bom, né? Porque eu acho que o fica espetáculo quieto, dá... Não, fala agora não, fala agora não, uma porque é bom aula pra filmar. sobre ele. É bom pra filmar isso aí, peraí. Já tá filmando, minha gente. Tá filmando, né? Há muito Tá, tempo. filmando, já tem tudo. Então é isso, eu acho que Não, pra peraí, além... Fernanda tá... Mas Pra eu além, me senti de, pra além de exatamente todas assim. as discussões sobre a vida dele, sobre a discussão política, eu acho que o espetáculo, assim, bem a grosso modo, é uma aula Ensina. Exatamente. sobre Você não sabe esse nem homem se- de teatro, Não né? sabe quem é e você descobre tudo. E querendo ou não, você vivenciar, porque uma coisa é você ler, e outra Sim. coisa é você ver em cena o que ele passou, né? Toda a dor dele, todo o sofrimento bem forte, assim, bem... E, tipo, teve todo aquele período que na peça retrata bem, o Paulo depois falou pra gente, de reclusão, de exclusão, exílio, né? Bora botar assim, de prisão. Mas hoje em dia o Mayhold, assim, sobre a questão da biomecânica é muito bem... A galera estuda muito no teatro, né? Essa coisa da biomecânica e tal. E eu acho que, tipo, uma pessoa que é contemporânea, assim, que tá viva ainda, que trabalha com o teatro, que é o Eugênio Barba, eu acho que ele deve ter bebido isso, e talvez o Peter Brook, não sei, deve ter. Porque o Eugênio conhece mais, assim, ouve mais, né? Mas deve, são mestres vivos, assim, deve ter bebido, né? Ou se não bebeu diretamente, mas mestre que ele segue, né? Tem influência, acaba tendo. Que agora eu não vou saber dizer na lógica, assim, cronológica de época onde o Mayhold está, né? Foi lá na época de Pedro Alves, que era amigo dele, então... É. Não, falando assim, cronologicamente eu não sei quando vem Mayhold, quando vem Stanislavski e quando vem Grotowski, assim. Eu vou falar o nome um pouquinho diferente do que. Qual é o nome? Stanislavski. Stand de estender. Aí dá Stanislavski. aquele desconto para o nosso momento de apreciação da cerveja do Rio Grande do Mas Sul. Stand, como é? uma coisa assim, Não, peraí, eu só te interrompi porque foi mais Stanislavski. falou, mas não é legal postar você falando de Stanislavski. Stanislavski. lógico, aí tá. Larga de loucura. Eu fico pensando assim, lógico, tem toda a discussão política, tem tudo isso, mas não sei se é porque eu quero ver isso. Uma coisa que bate na minha cabeça o tempo todo, fica batendo no meu juízo lá com uma cena lá no meu imaginário. É essa coisa desse compromisso e ver o Paulo, assim, o Paulo já tem uma história no teatro e ver um corpo tão disposto, tão afim de fazer, eu acho que isso é muito bacana para quem está começando, né? E dá um outro lado da arte, e eu acho que às vezes a gente em alguns contextos artísticos coloca a arte como um lugar do não trabalho. É impressionante, assim. Ele em cena enquanto corpo, assim, se propondo a movimentos e se propondo a uma corporeidade que muda dessa lógica cotidiana. Eu acho que isso é... Eu mesmo gosto disso, me identifico com essa coisa, assim, né? Desse teatro mais físico, mais... Na verdade, eu acho que o dia foi um fechamento de uma reflexão nossa desse encontro, porque, inclusive, eu estava falando agora com o Paulo Flores, né, sobre a gente iniciou 2 dias, ele dando oficina, trabalhando com... Peraí, velho. Impossível. Vamos voltar. Acho que esse dia é um dia que fecha a ideia de como, de fato, se constrói o trabalho da Ferreira, porque agora há pouco eu trocando com o Paulo... Ela quer deixar claro que ela trocou com ele, Paulo. Ela quer deixar claro que acrescentou do lado do teatro, que foi esse lugar de vivo do trabalho. Tem um orgulho, velho. Ai, ai. Retificando, faltando.
Vai descarregar a bateria do menino. Boa. Eu vou sair da cena, É né? Rapidinho. Vou mudar aqui. Enquanto fica isso, falar assim que hoje pela manhã a gente teve uma conversa com o Paulo e com a Tânia sobre teatro de rua, né? Que é o nosso anseio e o que a gente quer fazer nesse momento, né? É o discurso que a gente quer utilizar. Não somente um espetáculo que a gente coloca na rua, a gente já fez isso. A gente quer pesquisar essa linguagem, essa lógica da rua, como entrar na rua, como dialogar para a rua. E teve, de forma bem minuciosa, assim, coisinhas bem interessantes sobre isso, né? E eu acho que foi uma manhã muito produtiva nesse sentido, assim, poder conversar com eles. Eu já conhecia a história deles por ver vídeos, Teu livro, né? por ler livros, mas poder estar ali cara a cara, tete a tete, conversando e ouvindo falar, e ouvindo onde a voz embarga, onde a voz vem com força, assim, é bacana e eu acho que isso faz todo sentido pro projeto. É bom retificar que é um projeto que não é barato, é 5 pessoas viajando, é 5 pessoas hospedadas. Talvez fosse muito mais simples se a gente pegasse uma ou outra pessoa desses grupos e levasse para nossa cidade. Talvez fosse mais cômodo e mais barato, mas a gente não ia ter essa possibilidade de vivência que é para além das fronteiras que somente o teatro permite. Eu acho que isso é bacana, mesmo que ele não sirva para o nosso espetáculo, ele serve para a gente enquanto pessoas, serve para a gente enquanto artistas, enquanto militantes. E eu acho que o projeto é muito positivo nesse sentido, assim, para além das questões artísticas, poder promover isso. Poder promover que a gente, que talvez fosse difícil de viajar, conseguisse viajar e conseguisse vislumbrar outras cidades, outras lógicas, outras pessoas. Isso está numa, sei lá, eu poderia fazer analogia com o Guimarães, está numa terceira margem de toda a história, mas eu particularmente defendi um tanto isso, assim. E eu acho que, independente do que a gente vai conseguir fazer com tudo isso, eu acho que pra gente, enquanto seres humanos, assim, enquanto pessoas, tá sendo muito importante isso. Que é para além da pesquisa, mas para a nossa vida, e que com certeza a nossa vida reflete na pesquisa e no nosso trabalho artístico. Eu fico pensando assim, porque durante um tempo eu pensei, pô, talvez eu tenha tomado a decisão errada em fazer dessa forma. Mas os dias vão passando e eu vou, não, pô, acho que tinha que ser isso, a gente tinha que vir, tinha que, enquanto grupo, se colocar, pô, a gente é um grupo que veio de tal lugar pra cá. E a gente, com isso, a gente se afirma enquanto grupo. Pô, esse grupo se organizou para vir pra cá, independente. Eles estão aqui vivenciando coisas, vendo coisas. E a troca, querendo ou não, é diferente deles irem para lá, estar lá no nosso lugar, e a gente vir para cá, no lugar deles, é a sede deles, é o espaço deles, a cidade deles. Como é que isso funciona? Como é que se dá essa cena aqui? E a gente acaba aqui sentindo e vivenciando as coisas aqui. É diferente deles irem para lá. Eu acho que nesse sentido assim tem esse ponto de acerto, né, nessa coisa. E o dia foi massa. Fernando ia falar. Agora, galera. Eu acho que eu já falei demais, assim. Tu não Porque... Não, eu falo assim porque... Chegou. Tá vendo como não é pra Porque a falar? pizza chegou. Não, mas você falou lá, aqui não, pro vídeo não. Tá certo, obrigada. Ela falou tão rápido que eu só entendi o bar. É a tua coisa. A Cia de Teatro Sarau das 6 quer saber se... Não, mas bota a cabeça dele dentro do vídeo. Menina! Vá. Agora eu Não já é aqui que entendi. mexe, não. Não, é na câmera.
Não vou aparecer. E se eu gravar, eu vou A gente cortar. quer, então pronto, então não grave, mas a gente quer saber qual na Sarau. E eu quero muito, eu, Lua Mandava, eu quero saber. Foi você que fez as já primeiras fotos das meninas na Você rua? nunca falou, não. Não. Foi ruim. Da minha relação com Não, mas você? tem algumas que ele disse que tem guardada, né? Fotos da gente no calçadão. Que você tirou? Não, ele tirou. Não, eu tirei Não. assim, pessoalmente. Não, pessoal, tal, por ele, mas não. Nada profissional, não. Sim. Eu tenho que procurar ainda. Tá gravando só ela, né? Não, eu quero, e eu vou gravar você sim no meu celular, eu quero guardar esse registro. Eu quero saber qual é a sensação, quais são os sentimentos e tudo mais de você estar com a gente Aí desde já o é início. mais difícil. Meu papel é atrás da câmera. Não é pra aparecer. É pra guardar. Então, eu acho que o dia foi um dia muito positivo em várias questões, no sentido da consciência do estar aqui, de estar com esse grupo referência e vê-los tanto trabalhando com teatro de formação, de vivência, né, com a comunidade, e ver o Paulo Freire, meu Deus, Flores. O dia foi positivo por N questões, mas eu acho que ficou mais forte foi nesses 3 dias a gente acompanhando o grupo, as oficinas de formação, né, na terreira, e hoje poder ver o espetáculo deles e associar as metodologias que ele e o Paulo trabalhavam com os alunos no corpo dele, na cena, e fortalecer essa ideia dessa construção da composição do corpo do ator na cena foi super bacana, assim. É possível identificar o que se vivencia no laboratório e o que se vai para a cena, assim. O espetáculo, né, tinha ele e uma atriz mais nova, então eram relações, 2 gerações diferentes, foi muito bacana, assim, de ver. Então, acompanhar esse resumido processo, acompanhar esses 3 dias da oficina e com o resultado do trabalho desse diretor, desse ator, né, do Oi Nós, que é o Paulo Flores, foi muito engrandecedor. E muito emocionante também, porque o texto dialoga literalmente com o que está acontecendo na nossa atualidade. É um espetáculo protesto também, porque ele vem falar e agora, como é ser artista, o nosso fim vai ser o mesmo de Merhold, assim, como é isso? E a gente se vê representado ali na luta daquele ator de 41 anos de história no seu grupo. Então, é um momento que a gente se questiona assim, o que é que eu, enquanto Sarau Garcês, vou fazer na cena, no dia a dia, para fortalecer essa corrente dos irmãos de arte das produções municipais, assim, porque tá num projeto de pesquisa, diante de um panorama desse que nos apresenta também é bem delicado. Não tem como a gente fechar os olhos e achar que isso é algo que vai acontecer aqui, pronto. Sim, vai acontecer e depois? O que ele vai fazer com isso, né? Com essa pesquisa que foi feita, com esse material que vai ser levado para a área ligada da cidade e depois? Como ele vai movimentar o espetáculo depois de pronto? Se os editais, se o Ministério da Cultura não existir mais, como serão todas as obras de teatro, de rua especificamente? Porque você vê um depoimento de um diretor como ele, de um ator, falando que não sabe o que vai fazer, porque não tem mais incentivo, não tem mais editais no estado dele, nenhum município, nenhum o governo tem política pública ou denuncia qualquer tipo de possibilidade de financiar projetos. Então, se um grupo de 41 anos nos revela esse desespero enquanto existir ainda e produzir, o que nós, enquanto Sarau Garcês, de 8 anos, de alguma forma projeta o futuro do grupo também. Então é isso. Foi massa.